Oi, gente querida. Hoje eu estou muito animado porque eu estou começando a série A Revelação do Apocalipse e na mensagem de hoje, o arrebatamento. Vai ser maravilhoso. Mas depois que você acabar de ouvir essa mensagem, você ainda vai ter alguns minutos e embaixo aí do vídeo tem uma descrição, um link. E esse link vai fazer com que você tenha acesso direto ao nosso culto na Igreja Palavra Viva. Aproveite que não é sempre que você vai ver o pastor Lamartine tocando e cantando, tá bom? Depois da mensagem vai ter uns minutinhos e às 10 horas começa o culto da Palavra Viva ao vivo. A revelação do Apocalipse. E a primeira mensagem será arrebatamento. Mas eu quero começar dizendo que é uma certa redundância, dizer a revelação do Apocalipse, porque a palavra Apocalipse no grego significa retirar o véu, significa revelar uma verdade, mas não tem problema. Antes de eu começar a pregar, eu quero falar para vocês o que é que me motivou a mais uma vez falar sobre o tema. Em primeiro lugar, porque são poucas as pessoas que falam sobre o tema da volta de Jesus, sobre o Apocalipse. Segundo, porque há uma promessa neste livro que diz assim, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deus está dizendo que, além da bênção de você ler a Bíblia, quando você lê o livro de Apocalipse, você tem uma bênção adicional. Então, é muito importante que nós entendamos que não podemos fugir do livro de Apocalipse, porque ele é um livro que Deus escreveu para o seu povo e mais do que nunca nós estamos vivendo um tempo onde as coisas vão se cumprir. A terceira razão para eu pregar sobre esse livro é que quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós somos muito motivados ao arrependimento e à santidade. Eu nunca vi ninguém ouvindo uma pregação sobre o Apocalipse e dizer, agora eu vou pecar. Não. Quando você ouve uma mensagem errada, dizendo que pode pecar à vontade, às vezes as pessoas são induzidas ao erro. O livro de Apocalipse não. É um livro que toda vez que a gente prega, ele traz para a gente um sentimento de brevidade e um desejo de nos arrependermos para estarmos bem com Deus. Amém? Agora, em que parte da história da humanidade nós estamos do ponto de vista profético? Eu queria dizer para vocês que quando você estuda a Bíblia como um todo, e você estuda os tipos, as metáforas que Deus usa, existe uma metáfora que ela é essencial para a compreensão do momento profético no qual nós nos encontramos, que são as 7 festas de Israel. Esta palavra festa, Moedim, na verdade ela não é festa como no hebraico é Hag. Hag é festa, mas Moedim significa um ensaio, um encontro de Deus com o seu povo. Em outras palavras, meus queridos, cada uma das 7 festas de Israel, de Deus para o povo de Israel, representa um momento do encontro de Jesus com o seu povo. Eu quero falar para vocês já conseguirem se situar em que lugar da história profética nós estamos. Amém? Bom, em primeiro lugar, a primeira festa que Deus estabeleceu foi a Páscoa. E a Páscoa era a festa onde o cordeiro morria. Então, certamente aponta para a morte de Jesus. João Batista entendeu isso quando ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda festa é a festa de pães ázimos, de pães sem fermento. Esta festa, ela aponta para a morte de Jesus. E não só para a morte, mas o enterro dele, o sepultamento dele. Nesta festa, o pai de família, ele pegava o pão sem fermento, botava debaixo da mesa. Quando ele tira para cima, ele fala, este é o pão de Deus que veio da terra. Quem é o pão que veio da terra? Jesus é o pão da vida e ele veio da terra. Então, ela aponta essa festa para a morte de Jesus e o seu sepultamento. A terceira festa é a festa de primícias. E Paulo já explica, interpreta quando ele diz que Jesus
é a primícia dos que dormem. A festa de primícias fala da ressurreição de Jesus. A quarta festa é a festa de Pentecostes. E para o nosso conhecimento é importante você entender que a Bíblia diz que quando se cumpriu a data, o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo. Então, a festa de Pentecostes, na verdade, apontava para a descida do Espírito Santo e o início da história da igreja, da era da igreja, que é essa era que estamos vivendo agora. Portanto, a próxima festa vai apontar o próximo encontro de Jesus com o seu povo. Eu vou repetir para vocês entenderem. A festa da Páscoa é o encontro de Jesus com o seu povo através da sua morte. A festa de pães ázimos é o significado profético da morte e do sepultamento de Jesus, o pão sem fermento, aquele que não tinha pecado e morreu no nosso lugar. A festa de primícias diz respeito à sua ressurreição. Pentecostes diz respeito à descida do Espírito Santo. Qual é a próxima festa? A festa de trombetas. E queridos, a festa de trombetas aponta para o arrebatamento da igreja. Porque o apóstolo Paulo diz que ao som da última trombeta, a voz do arcanjo, primeiro os mortos vão ser ressuscitados e depois os que estiverem vivos vão ser arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, para o encontro do Senhor com os ares, nos ares. Amém? Então o próximo encontro profético de Deus com a sua igreja, de Jesus com a sua igreja, é o arrebatamento. Depois vem o Yom Kippur, o dia do perdão. É uma festa em que o povo judeu jejua, se quebranta, porque está passando, reconhecendo os seus pecados, Yom Kippur fala da grande tribulação, que é o período na história da humanidade em que Israel vai ser perseguido e por ser perseguido vai se entregar a Deus, vai reconhecer Jesus como Messias. Vai ser maravilhoso esse tempo. Essa é a razão por que Israel vai ter que passar pela grande tribulação, porque não reconheceu a Jesus como seu Salvador, como Mashiach, como Messias prometido, mas vão reconhecer na grande tribulação. E por último lugar, a última festa é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos fala do milênio, fala da habitação de Jesus conosco na terra. Quando Jesus nasceu, o apóstolo João diz que ele tabernaculou entre nós, porque o tabernáculo sempre representou a habitação de Deus no meio do povo. Então a festa dos tabernáculos diz respeito aos 1000 anos que Jesus vai viver com a humanidade, regendo o mundo com cetro de ferro, com justiça e equidade. Amém? Então, para que você possa entender o arrebatamento, não se esqueça, nós estamos vivendo no período, na era da igreja. Já passou a festa de Pentecostes. A próxima festa é o arrebatamento. Não é a tribulação, não é o Yom Kippur. Primeiro vem trombetas. Trombetas fala do arrebatamento. Essa é a primeira razão porque eu creio que o arrebatamento da igreja vem antes da grande tribulação. Mas o capítulo que fala por excelência do arrebatamento da igreja está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e 5. E eu vou sugerir aqui que você depois possa ler esses dois capítulos de uma maneira muito calma, tranquila, para tentar entender tudo aquilo que eu vou falar para vocês agora. Amém? Por que Paulo explicou para os Tessalonicenses a respeito do arrebatamento? O que estava acontecendo, meus queridos, era o seguinte: o povo estava achando que Jesus estava demorando para voltar. Então eles começaram a ficar aflitos, começaram a ficar tristes, algumas pessoas que eles amavam estavam morrendo, e começou a haver algumas dúvidas no meio do povo. E se Jesus voltar depois que os nossos amados morreram, eles vão perder a ressurreição? E aí Paulo deixa claro e começa a explicar todo o evento do arrebatamento, graças a Deus por aquela dúvida, E ele começa a explicar de uma maneira maravilhosa, pormenorizada, e eu vou fazer isso para vocês, começando com 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, quando Paulo responde a algumas perguntas. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos,
que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui que dormem é um eufemismo, é uma maneira mais delicada de Paulo falar dos crentes que morreram. E ele não usa a palavra morte, porque a palavra morte, né, thanatos, no grego, é uma palavra que também representa a morte espiritual. Então, ele não gosta de usar essa palavra para os crentes. Então, quando ele vai falar para os crentes que morreram, ele usa a palavra os que dormem, né? Ele diz assim: não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ou seja, você não ficar triste como aqueles que não são de Jesus, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, tá? Então, Paulo está deixando claro que Jesus, quando vier, ele vai trazer na sua companhia os que morreram nele. Então, a Bíblia deixa claro que as pessoas que morrem não ficam dormindo, porque muitas pessoas interpretam erradamente, acham que vão ficar dormindo por causa desse texto aqui, por causa dessa maneira de Paulo falar. Mas veja lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo está dizendo: olha, gente, para falar a verdade, eu prefiro morrer e estar com Jesus do que ficar vivo. Ele diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes quanto ao Senhor, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Paulo está deixando claro: olha, o que eu queria mesmo era estar com Jesus. Então, se ele está querendo estar com Jesus, é porque ele sabe que ele não vai estar dormindo, que ele vai estar acordado, né? Em segundo lugar, eu quero aqui apresentar o cronograma, né, do arrebatamento apresentado pelo apóstolo Paulo nos versículos 15 a 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. E a Bíblia diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, né, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, Paulo diz que, em primeiro lugar, Jesus Cristo descerá dos céus, tá? O texto diz: descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, no arrebatamento, Jesus vai aparecer para os seus seguidores, sejam mortos, sejam os vivos que forem arrebatados, nos céus. Ele não vai descer na terra. Esse aparecimento não vai ser para o mundo inteiro, o mundo não vai ver, somente aqueles que são dele, tá? E esse encontro não se dará na terra, se dará nos ares, como nós vimos. Então, primeiro Jesus desce nos ares, né, nas regiões celestes. Depois, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O versículo 16 fala isso, tá? A terceira coisa que acontece, depois os vivos serão arrebatados. Sabe, gente, essa palavra arrebatados no grego é harpazo. Harpazo significa levar pela força. Literalmente, os crentes que estiverem aqui andando na terra vão ser arrancados do mundo. Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Pum! Vão desaparecer, arrancados daqui. Tudo vai ficar para trás. Se o indivíduo está com roupa, vai cair a roupa. Se está com aliança, vai cair a aliança. Não é isso? Se ele está com cinto, vai cair o cinto. Se ele está dirigindo, o carro vai estar sozinho. Porque ele vai ser arrancado e tudo que pertencer a essa terra vai ficar. Então é maravilhoso sabermos que quando chegar a hora, quando tocar a trombeta, nós vamos ser arrancados do meio desta terra para encontrarmos os nossos irmãos que já morreram em Cristo e encontrar com o Senhor nos ares. Agora, quanto tempo vai demorar isso? Eu acho que é quase que concomitante, né?
Jesus aparece, os mortos ressuscitam, um cabelésimo depois, nós, os vivos, somos levados ao céu, transformados e arrebatados. Então, para você ter certeza de que Jesus está falando disso, lá em Atos capítulo 8, versículo 39, a mesma palavra arrebatados, harpazo no grego, aparece. Atos 8, 39. Diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Aqui Filipe encontra com o eunuco que estava lendo as escrituras de Isaías e não estava entendendo. E aí então Filipe começa a falar com ele e ele pede que Filipe explique. E ele explica que aquele texto de Isaías 53 falava que Jesus era o Messias, o Salvador do mundo, e batiza ali o eunuco. Quando ele termina de batizar, quando ele sai da água, literalmente Filipe é arrebatado, gente. O corpo dele sai dali, ele aparece em outro lugar. Arrebatado, tirado à força, né? Essa palavra também foi usada por Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 2 a 4. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo está falando de si mesmo, gente. Ele está falando da experiência que ele teve de ter sido arrebatado ao terceiro céu. E a experiência foi tão tremenda que ele nem sabe se ele foi arrebatado em espírito ou se foi no corpo. Ele não sabe. 2 vezes ele explica: esse homem foi arrebatado, mas não sei se com o corpo ou sem o corpo. Mas o fato é que ele foi arrancado dessa atmosfera terrestre e foi até o terceiro céu. Bom, então esta palavra arrebatamento deixa claro que isso não será uma subida gradativa, né? Tampouco será uma subida como, por exemplo, quando um avião sobe, né, para o ar. Não. Pum! Vai ser repentina. Nós vamos ser todos arrancados aqui da terra para encontrarmos com o Senhor. De repente você está andando, fazendo o teu trabalho, você pisca o olho e de repente você vai estar no meio de uma grande multidão e na presença gloriosa do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse é o dia que eu mais espero na minha vida, meu querido. Eu espero, eu digo Maranata todos os dias. Eu levanto de manhã, eu digo: Senhor, será que é hoje? Será que é hoje que o Senhor vem buscar a tua igreja? Então, meu amado, espere por esse dia, espere, porque quando Ele nos levar para si, nós vamos ter a presença do Senhor, amém, irmãos? Então, esse encontro nos ares, ele não acontece na terra, diferentemente da segunda vinda. Por favor, meu querido, você que tem uma opinião diferente da minha, preste atenção, abra o teu coração. A segunda vinda que Jesus fala lá em Mateus 24 é um outro encontro que ele vai ter. Nesse segundo encontro, ele não está vindo para tirar as pessoas da tribulação. Ele está vindo para julgar o mundo. Esse encontro não vai ser nos ares, vai ser na terra. Ele vai pisar o Monte das Oliveiras, vai fender o Monte das Oliveiras. Meu querido, neste encontro, ele vai julgar a humanidade. O arrebatamento não, ele está trazendo os seus para si, para o momento de comunhão, para o casamento do Cordeiro. Amém? Então, o arrebatamento é diferente da segunda vinda. Mateus 24, Jesus está falando para os judeus, está falando para os seus discípulos, a pergunta que eles fizeram quando sucederiam aquelas coisas, que ele ia implantar o reino. Jesus, então, literalmente, ele pula a questão do arrebatamento, porque ele está falando sobre o cronograma para o povo de Israel. Então, nessa segunda vinda, todo o olho verá, será como o relâmpago que sai do oriente para o ocidente e todo mundo vai ver, porque o relâmpago é um fenômeno visível. O arrebatamento, ele vem como ladrão da noite e ninguém vai ver. De repente, milhões e milhões de pessoas vão desaparecer. Você já imaginou, queridos, o caos que isso vai acontecer? Que vai trazer?
caos econômico, as bolsas vão enlouquecer, o mundo vai ser transformado, porque centenas de milhões de pessoas vão desaparecer. Então, o arrebatamento é para os crentes, a segunda vinda é para toda a terra. Vejam que o texto que Paulo fala, ele fala primeiro dos mortos em Cristo, depois nós, os que estivermos vivos, ele está falando de crentes, seremos arrebatados. Fica claro no texto, meus irmãos, o arrebatamento é para todos os crentes, os que morrem e os que estiverem vivos. Agora, a segunda vinda não, é para o mundo inteiro, é o mundo inteiro que vai ver, é o mundo inteiro que vai passar pelo juízo. Vocês entendem a diferença do arrebatamento para a segunda vinda? O arrebatamento, portanto, é para livrar os crentes da grande tribulação. A segunda vinda é para trazer juízo sobre a terra. Então, na segunda vinda, Jesus pisa na terra, pisa o Monte das Oliveiras, como diz lá Zacarias capítulo 14, versículo 4, que diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, a segunda vinda, Jesus aparece nos céus para todo mundo, ele desce, pisa no vale, no Monte das Oliveiras, está diante do Vale de Josafá, que significa o Senhor julgará, e ali ele vai julgar as nações. Então, a segunda vinda é na terra, ele vem, aparece no céu, mas vem para a terra para julgar. O arrebatamento é nos ares, e é só para os crentes. Primeiro os mortos em Cristo, depois os vivos que esperam pela sua vinda. Amém? Quarto lugar, eu quero dizer que os nossos corpos serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 55, diz o seguinte: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que Paulo está dizendo é que quando a gente for entrar no reino de Deus, a nossa carne humana, pecaminosa, não pode entrar lá. Então, Deus tinha que fazer alguma coisa. Esse corpo ia morrer. Vocês se lembram quando Moisés pediu para ver a Deus? E Deus falou: nenhum homem pode me ver sem morrer. Entendeu? Por quê? Porque esta carne, este corpo aqui, ele é corruptível. Então, para que nós possamos estar na presença de Deus, ele vai transformar o nosso corpo num corpo glorificado, como é o corpo de Jesus. Olha o que ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós vamos encontrar com os nossos amados. Temos a certeza de que isto não é o fim, que nós teremos a vida eterna, porque esse corpo morre a cada dia, mas quando estivermos na presença de Deus, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Nós estaremos na presença do Senhor para sempre. Portanto, o arrebatamento da igreja é Deus vindo buscar o seu povo, Jesus vindo buscar aqueles que nele creem, aqueles que sem ver creram, como Jesus disse para Tomé: Tomé, porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então a minha palavra para você, meu querido, que está me vendo no mundo inteiro, abre teu coração, entrega a tua vida para Jesus, porque Ele está voltando. Nós não temos muito tempo, e quando Ele vier, Ele vem buscar a sua igreja. Paulo deixa claro, primeiro, os mortos em Cristo, está falando dos salvos, que morreram salvos. Depois nós, Paulo se inclui nesse grupo, nós que esperamos, seremos levados juntamente com ele nas nuvens. O arrebatamento é
É o prêmio que o Senhor Jesus está dando para aqueles que nele creem e que esperam por ele todos os dias da sua vida. Todos os dias da minha vida eu espero. Eu digo, Senhor, esse é o dia que eu mais espero. E o maravilhoso, sabe, gente, que mesmo que não seja nessa geração, eu creio que é, porque todos os sinais estão mostrando, mas mesmo que não seja, eu tenho certeza que quando eu fechar os meus olhos, eu vou abrir os meus olhos, eu vou estar diante do meu Senhor, do meu Salvador, aquele que morreu pelos meus pecados. Amém? Vou ficar com ele até aguardar o tempo da última trombeta soar. Mas eu creio que nós já estamos vivendo no tempo que os anjos já estão perfilados e que a última trombeta vai ressoar e a voz do arcanjo, nós vamos ouvir essa trombeta. Já pensou que coisa tremenda? Sobe para cá, bum! Pessoas de todas as línguas, de todas as nações, de todas as idades, de todos os setores, de todos os estratos sociais, todos que creem em Jesus serão arrebatados juntamente com o Senhor. Nosso corpo vai ser transformado. Paulo disse, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados e o nosso corpo será como o corpo do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora, quando acontecerá o arrebatamento? Basicamente, tem três visões a respeito do arrebatamento. São aqueles que são pré-milenistas. Tem três divisões entre os pré-milenistas. Significa que a grande tribulação vem antes do milênio. Tem a visão pré-tribulacionista, que é aquela que eu creio, ou seja, o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos. A segunda visão é mid-tribulacionista. Estes defendem que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação, exatamente nos 3 anos e meio. E a terceira visão é a visão pós-tribulacionista, ou seja, estes acreditam que a igreja passará por todos os 7 anos da tribulação. Mas, queridos, deixa eu apresentar para vocês o propósito da tribulação. A tribulação, segundo as Escrituras, tem 2 propósitos. O primeiro é em relação a Israel, que é a redenção de Israel. Vai ser através da grande tribulação e da perseguição que Israel vai sofrer, que eles vão se entregar a Jesus. Então, o segundo motivo da grande tribulação, como diz a própria palavra, é a condenação dos incrédulos. É importante você entender que nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, a palavra igreja acontece muitas vezes. Tem as 7 igrejas, né? Fala a primeira carta, a igreja de Éfeso, e daí por diante. 7 igrejas, e o nome igreja, a palavra igreja aparece muitas vezes. Mas quando chega no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo João, ele diz o seguinte: depois destas coisas, e essa frase no grego, metatauta, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Vejam o que ele está vendo. Como também a primeira voz que eu vi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vejam, irmãos, isso aqui é João tendo a visão do arrebatamento. Aliás, ele experimentou, ele foi arrebatado também. Então você veja, depois dessas coisas, metatauta, sempre quando a Bíblia usa isso, é porque está finalizando uma sessão e iniciando uma outra, tá? É uma expressão que separa o que vinha antes do que vinha depois. Então, claramente, o apóstolo João está dizendo, olha gente, uma era acabou, agora a outra está começando. Em outras palavras, ele está dizendo, está terminando a era da igreja e está iniciando o tempo da grande tribulação. Quando a gente vai ler então esse texto de capítulo 4, versículo 1, fica muito evidente que ele está falando do arrebatamento. Por quê? Primeiro, depois dessas coisas, é uma virada de página, é uma nova etapa que vai começar. Ele diz, eis não somente uma porta aberta no céu. Essa porta aberta no céu é a porta que vai nos levar no arrebatamento da igreja para a presença de Deus. E aí ele diz, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta. Lembrem-se,
o que vai levar as pessoas para os céus no arrebatamento é o toque da trombeta. Então ele vê, depois dessas coisas, ou seja, começou algo novo, é uma nova etapa, depois ele fala de uma porta aberta no céu, depois ele diz, uma voz como de trombeta, tudo isso diz respeito ao arrebatamento, hein? Dizendo, sobe aqui, mais uma vez, sobe aqui é uma referência a todo mundo sendo levado, né? E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, onde acontece o arrebatamento da igreja no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. A partir daí, no capítulo 5, todo mundo está diante do trono de Deus. Todo mundo está lá para adorá-lo. Todo mundo recebendo coroas, que é a coroa, o galardão que vamos receber. E de repente entra na presença, na sala do trono, o Cordeiro de Deus, aquele que nos arrebatou, aquele que morreu por nós. Amados, nós não vamos passar pela grande tribulação, mas é importante você se preparar, para que você não seja encontrado como aquelas 5 virgens que não estavam nem aí, e que não tinham óleo na lâmpada, e veio, a porta se fechou e elas não puderam entrar. Então, santifiquem as suas vidas, esperem pelo Senhor, vivam para o Senhor, preguem o Evangelho, falem da sua vida, porque quando Ele vier, somente aqueles que estiverem se preparando para esse grande dia é que serão arrebatados. Amém? Então, a partir do capítulo 4 até o final, não aparece mais a palavra igreja no livro de Apocalipse. Por quê? Porque a era da igreja acabou. A igreja não estará mais na terra, a igreja estará nos céus, juntamente com o Senhor. Amém? E tem um capítulo, que é o capítulo 3, versículo 10, que Deus promete à igreja de Filadélfia. Um dia eu vou pregar para vocês as 7 cartas do Apocalipse. E vocês vão entender que cada carta dirigida a uma igreja diz respeito a um período da igreja sobre a terra. Eu creio que nós estamos vivendo no tempo da igreja de Filadélfia e da igreja de Laodiceia. As duas igrejas contemporâneas, uma igreja verdadeira, Filadélfia, e a outra igreja falsa, a igreja de Laodiceia. Então, vejam o que Jesus diz para a igreja de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Gente, Jesus está dizendo que a grande tribulação, e não está falando de qualquer tribulação, porque tribulação sempre houve. No mundo inteiro, hoje, quando eu falo com vocês, tem muitos cristãos sendo atribulados. Na África, morrendo por causa do Boko Haram. Lá nos países de Oriente Médio, morrendo por causa do Islã, que mata pessoas como, por exemplo, o ISIS, né, o Estado Islâmico. Muitos cristãos sendo perseguidos e morrendo por Jesus. Mas isso não é a grande tribulação, porque a grande tribulação ela vai acontecer no mundo inteiro. Agora, qual é o objetivo da grande tribulação? Diz Apocalipse 3,10, eu te guardarei da hora, né, da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar, para provar os que habitam sobre a terra. Então, queridos, é muito importante você entender a diferença que existe entre guardar da hora de guardar na hora. Guardar na hora é Deus estar conosco no meio da tribulação. Como, por exemplo, quando ele esteve lá na fornalha ardente na Babilônia. Vocês se lembram? Estavam lá os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, e de repente Nabucodonosor vê um quarto homem semelhante ao Filho de Deus, né? Era o próprio Jesus ali. Isso é guardar na tribulação. Agora, guardar da tribulação é arrancar no meio dela. Aliás, a palavra grega aqui, da hora, é ektu, é literalmente tirar para fora. E é o que vai acontecer. Lembra de harpazo? Vai arrancar violentamente. Nós vamos ser arrancados do meio da grande tribulação que vai começar. Então, ainda hoje tem muitos crentes sendo perseguidos. Ainda hoje existem pessoas morrendo por causa do evangelho.
mas essas tribulações são diferentes. 2 Pedro capítulo 2, versos 4 a 9, a gente lê o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Queridos, aqui o apóstolo Pedro está falando da grande tribulação. Ele está dizendo que Deus livra os seus e estabelece juízo sobre os ímpios. Ele cita, em primeiro lugar, os anjos que não foram poupados por causa da sua impiedade, foram lançados para o abismo como juízo. Depois ele cita o povo da época de Noé, que estava vivendo em pecado e que foram julgados no dilúvio, mas protegeu Noé, que era um pregador da justiça, ele e a sua família, mais 7 pessoas. Depois ele cita que Ló habitou numa terra absolutamente corrompida e que o coração dele ficava, avassalado, triste, atormentado por ter que viver naquele mundo de pecado. E quando veio o juízo, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas Ló foi protegido. Queridos, e aí ele termina o capítulo dizendo: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia de juízo. Então, meu querido, meu amado, se você é um pregador da justiça, se você é uma pessoa que prega a palavra, que vive a palavra, que fica com o coração triste por estarmos vivendo nesses tempos horríveis, de pessoas que blasfemam, que se levantam contra Deus, Deus está dizendo para você: eu sei te livrar. E quando vier a provação, a grande tribulação que vai atormentar os moradores da terra, eu vou te guardar da hora da grande provação. Por quê? Porque perseveraste, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora, não é na hora, é da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Como o arrebatamento afeta as nossas vidas? Paulo fala da bendita esperança. Primeiro, lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Pessoas que amam a vinda de Jesus não têm mais temor do mundo, tem temor de Deus, mas não tem temor das coisas que vão acontecer. Pessoas que amam a vinda de Jesus santificam as suas vidas. Essa é a bendita esperança. Em segundo lugar, Paulo fala da iminência do arrebatamento. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos, vai ser assim, um piscar de olhos. Isso transforma a nossa vida, porque a gente sabe que não vai dar tempo. Quando chegar a hora, quando tocar a trombeta, quem tiver preparado sobe, quem não tiver não sobe. O que significa a última trombeta? Queridos, não tem nada a ver com as trombetas do livro de Apocalipse. Muita gente confunde isso, tá? É importante você saber que sempre que os soldados romanos estavam prontos para deixar um acampamento e ir para um outro lugar e marchar para um outro local, haviam 3 toques de trombeta. O primeiro toque era o comando, do comandante para que eles desmontassem as barracas, porque eles ficavam nos lugares em barracas. O segundo toque era para que eles ficassem em posição de sentido, fazendo filas, aguardando a hora de marchar. E a terceira e última trombeta
era o comando para começarem a marchar para fora do acampamento, seguindo a direção do comandante. Querido, eu creio que a primeira trombeta já tocou. A primeira trombeta é a trombeta que diz para os crentes: comecem a desapegar das barracas dessa vida. Comecem a desmontar a morada de vocês aqui, porque em pouco tempo vocês não estarão mais aqui. Vocês estarão caminhando com o comandante, com o nosso general, que é Cristo. Aleluia! Glória a Deus, Ele é o nosso comandante. E nós estamos aguardando o seu comando para seguir adiante para a terra que Ele tem para nós. Aleluia! Glória a Deus! Eu acredito que a segunda trombeta também já tocou. Essa trombeta é a trombeta que diz: olhem os sinais, é tempo de ficarem sóbrios. Olhem os sinais, é tempo de botar óleo na sua lâmpada. Olhem os sinais, é tempo de confessar os pecados e santificar a sua vida. E preparem os vossos ouvidos, porque quando soar a terceira trombeta, nós vamos ouvir e vamos ser levados para o céu, para a glória do seu nome e para a nossa grande alegria e satisfação. Eu estou esperando a última trombeta. E você? Você está esperando por ela? Porque Jesus vem buscar aqueles que amam a sua vinda. Eu quero terminar essa palavra que eu estou pregando agora, dizendo que tudo que nós estamos vendo é o princípio de dores. Tudo que nós estamos passando agora é somente o princípio. Isso que você está vendo, isso que o mundo, esse abalo que o mundo está passando, é superficial. Vai piorar, meu querido, vai ficar muito pior quando chegar o tempo da grande tribulação. O mundo terá abalos em todas as áreas, na economia, faltará alimento, as pestes serão terríveis, porque as guerras, as mortes não terão nem como enterrar as pessoas, isso vai proliferar doenças, quer dizer, vai ser um tempo difícil, irmãos, como nunca houve na história da humanidade. Guerras, derramamento de sangue, desespero, engano. O anticristo vai se levantar, as pessoas vão crer na operação do erro, como diz 2 Tessalonicenses, porque não creram na verdade, vão crer no anticristo, na operação do erro. Então, eu quero dizer para você, por favor, me ajude a pregar esta palavra. Divulgue, compartilhe, mande pelos WhatsApps da vida, mande por todas as mídias, para que muitas pessoas ouçam esta palavra. Eu falo para você que mora na Europa, nos Estados Unidos, dissemine, ensine as pessoas a colocarem, a tradução, a legenda. O próprio YouTube fornece isso. Cada pessoa no seu país vai poder colocar a legenda na sua língua para ouvir essa palavra, porque, queridos, este é o momento de pregarmos, de santificarmos a nossa vida. E se você, meu querido, ainda não deu a vida para Jesus, abra o seu coração, eu vou te ajudar a fazer essa oração. Ore comigo. Pai, eu quero abrir o meu coração e eu quero confessar os meus pecados. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me perdoe os pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Hoje eu te convido para ser o meu Salvador e o Senhor da minha vida, porque, Senhor, eu quero estar presente no dia do arrebatamento da igreja. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. E eu oro pela igreja, para que a igreja seja cheia do espírito de ousadia, de coragem, para profetizar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, até que o Senhor volte. Deus te abençoe. Te amo, viu? Saudade de vocês, saudade de abraçar o meu povo, mas não tem importância. Se Deus permitir, em breve estaremos de volta. Se não, nos encontraremos nos céus, para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.